No amanhecer da criação, a terra era um sopro sem contorno. Havia Cocabil, a estrela de Deus. Ele era o próprio brilho do Altíssimo. No princípio, havia entre os vigilantes um silêncio sopro sem contorno. Havia Cocabil, a estrela de Deus. Não via poeira, mas escolha e o desejo. Suas palavras deixam de ser um presente vindo do alto. Eles ensinaram a forjar metais, a medir os céus e a registrar o que antes era apenas... Mas cada conhecimento trazia uma sombra. Quando o Criador anunciou o veredito, os céus se moveram como um exército em silêncio. Mensageiros desceram com correntes para prender os chefes da rebelião. Suas asas agora serviam apenas para a grande... No amanhecer da criação, quando a terra ainda era um sopro sem contorno, o céu noturno não parecia apenas escuridão, mas um mapa vivo. Para os antigos, cada estrela carregava um sentido, como se o firmamento fosse um pergaminho onde o Criador escrevia os caminhos do mundo. Entre os guardiões dessa escrita celeste, havia um ser lembrado em tradições antigas como Cocabiel, a estrela de Deus, o brilho do Altíssimo. Não era um mensageiro qualquer. Sua presença impunha silêncio até aos astros mais distantes. Dizia-se que ele conhecia a geometria secreta do universo e que, sob seu olhar atento, planetas, órbitas e constelações mantinham o equilíbrio perfeito entre o invisível e o material. Cocabiel observava o tempo como quem lê uma corrente de luz. Não governava com pressa, nem com vaidade. Sua função era preservar a ordem, evitar que os ritmos do céu se quebrassem e garantir que cada influência chegasse à Terra no instante exato. Para ele, o movimento das estrelas não era acaso, mas linguagem. Certo ciclo, porém, algo mudou. Uma estrela menor, recém-acendida, desviou-se do percurso e ameaçou tocar outra esfera, criando uma ondulação perigosa no tecido do firmamento. Se a colisão ocorresse, a desarmonia atravessaria os céus e alcançaria o mundo dos homens, alterando mares, estações e sonhos. Os outros guardiões se alarmaram, mas Cocabiel permaneceu imóvel. Em vez de ordenar pela força, aproximou-se da estrela errante e revelou-lhe seu lugar dentro do desenho maior. Mostrou-lhe que liberdade não era ruptura, e sim harmonia consciente dentro de um limite sagrado. A pequena luz tremeu, compreendeu e retomou seu curso. Quando tudo voltou ao silêncio, o firmamento parecia ainda mais vasto. Cocabiel então percebeu que sua verdadeira missão não era dominar o céu, mas sustentar sua precisão sem apagar o mistério. Desde então, seu nome passou a ser lembrado como aquele que vigia o alto e conserva, em segredo, a ordem delicada que mantém o universo em pé. No princípio, quando a ordem celeste parecia inabalável, havia entre os vigilantes um silêncio antigo e obediente. Eles observavam o mundo dos homens de longe, guardando as fronteiras entre o eterno e o passageiro, até que a curiosidade começou a corroer a disciplina como água em pedra. Entre eles estava Cocabiel, poderoso e atento, conhecido por sua inteligência afiada e por uma ambição que raramente se confessava em voz alta. Enquanto os outros mantinham os olhos na luz superior, ele passou a olhar a terra com interesse crescente. Não via apenas poeira e fragilidade, mas escolha, desejo e a vertigem de existir sem respostas. A primeira ruptura não foi um grito, mas uma dúvida. Depois vieram outras, cada uma mais perigosa que a anterior. Os vigilantes passaram a se reunir em segredo, divididos entre a fidelidade e a sedução do desconhecido. Alguns temiam a queda. Outros, já cansados da perfeição sem risco, desejavam provar que também podiam decidir o próprio destino. Cocabiel tornou-se o mais persuasivo entre eles. Falava da mortalidade como se fosse um mistério precioso, e da liberdade como se fosse uma conquista capaz de justificar qualquer perda. Seu discurso uniu vontades fragilizadas, e aos poucos a rebelião tomou forma. Não era apenas um ato de desobediência, era uma tentativa de redefinir a própria hierarquia do universo. Então, numa noite sem testemunhas humanas, o grupo desceu em direção ao Monte Hermon. O cume parecia imóvel sob a escuridão, mas carregava a tensão de um presságio. Ali, 200 vigilantes se reuniram, como uma assembleia de sombras cercada por vento e silêncio.
Cocabiel ocupou posição de destaque entre os 20 chefes, e seus olhos refletiam a gravidade de quem sabia estar atravessando um ponto sem retorno. No alto da montanha, eles firmaram um pacto. Não houve celebração, apenas um consentimento pesado, quase ritual, como se cada palavra selasse uma ferida futura. Ao jurarem juntos, escolheram romper a distância que os separava do mundo terreno, e esse gesto alterou o rumo de tudo o que viria depois. A partir daquele instante, o Monte Hermon deixou de ser apenas uma paisagem e tornou-se memória de profanação, sede de alianças ocultas e marco de um declínio irreversível. Sob sua pedra fria, começou uma história de poder, desejo e desordem que ecoaria muito além daquela noite, como se o próprio céu tivesse aprendido que até os seres mais altos podem cair quando confundem curiosidade com liberdade. Nos primeiros tempos em que os vigilantes caminhavam entre os homens, suas palavras pareciam um presente vindo do alto. Eles ensinavam a forjar metais, a medir os céus e a registrar o que antes era apenas pressentido. Mas cada conhecimento trazia uma sombra, e entre todos havia um que os anciãos temiam mais do que a guerra e a fome. Cocabiel, cuja antiga função estivera ligada ao curso das estrelas, desceu com olhos frios e voz serena. Não falava como um rei, nem como um sacerdote, mas como alguém que conhece o mapa secreto do firmamento. Reuniu pastores, reis e escribas à beira do deserto e apontou para o céu. Disse que nada acontecia por acaso, que cada nascimento obedecia a um sinal, cada colheita a uma conjunção, cada derrota a um estremecer do cosmos. Os homens o ouviram com atenção crescente. Primeiro, usaram o ensinamento para escolher o momento certo de semear. Depois, passaram a decidir casamentos, guerras e alianças segundo a posição de Marte e a passagem da Lua. O medo se espalhou quando um eclipse caiu sobre a cidade do rei e, no mesmo dia, uma criança adoeceu. Desde então, ninguém mais perguntava ao Criador por sabedoria, perguntavam às estrelas. Entre os discípulos havia uma jovem escriba chamada Nara, pertencente a uma família de guardiões do templo. Ela era inteligente, contida e desconfiada. Era a única que anotava tudo sem se encantar. Observava como os homens, ao buscarem segurança no céu, começavam a perder a paz na terra. Quanto mais previsões recebiam, mais ansiosos ficavam. Se uma estrela era considerada favorável, sentiam-se invencíveis. Se era adversa, entregavam-se ao pânico. Numa noite de céu limpo, Cocabiel reuniu seus aprendizes sobre uma colina e ordenou que observassem o alinhamento das constelações. Prometeu revelar o destino dos povos. Nara percebeu então algo que os demais ignoravam: todos os presságios eram interpretados de modo a produzir dependência. As respostas nunca encerravam a dúvida, ao contrário, alimentavam-na. Era preciso consultar os céus de novo, como quem bebe água salgada. Quando o eclipse esperado finalmente ocorreu, a cidade mergulhou em caos. Os sacerdotes correram com tochas, pais esconderam os filhos, soldados abandonaram os postos e o rei ofereceu tesouros para mudar o curso do que já estava escrito. Nara, porém, encontrou no centro do templo o espelho de bronze usado para as leituras celestes. Ao olhar para ele, viu não o futuro, mas o próprio povo curvado diante de sinais mudos, sempre faminto por certeza. Então compreendeu o engano. O ensino não dera aos homens domínio sobre o destino, dera-lhes um medo elegante, revestido de conhecimento. Na manhã seguinte, Nara queimou os mapas antigos diante da Assembleia e disse que as estrelas podiam marcar o tempo, mas não governar a alma. Alguns a chamaram de traidora. Outros riram. Mas muitos, pela primeira vez, ergueram os olhos do céu para a própria consciência. E assim permaneceu a lembrança do ensino proibido, não como ciência inocente, mas como a arte de substituir confiança por controle, e de fazer o ser humano acreditar que o universo inteiro existe apenas para responder às suas perguntas. Cocabiel já foi um nome sussurrado com temor entre as luzes do céu. Portador de saberes proibidos, ele abriu manuscritos selados e ensinou aos homens a medir o firmamento como se as estrelas fossem moedas a cair em mãos impuras. Sua voz, antes reverenciada, passou a carregar o peso da queda, e sua ambição tornou-se uma ferida no coração da ordem celeste. Quando o Criador pronunciou o veredito, os céus se moveram como um exército em silêncio.
mensageiros de fidelidade desceram com correntes forjadas para prender os chefes da rebelião. Cocabiel tentou resistir, não com força, mas com orgulho. Ainda trazia no olhar o reflexo distante das constelações, como se pudesse convencer o próprio destino a recuar. No entanto, nenhum brilho sobrevive ao julgamento da justiça eterna. Despojado de sua dignidade espiritual, ele foi levado sem honra, sem canto e sem cortejo. As asas que um dia pareciam abrir caminhos entre galáxias agora serviam apenas para lembrar a grandeza perdida. Cada elo que se fechava sobre seu corpo anunciava o fim de uma era. Os céus não vacilaram, e a terra pareceu tremer ao perceber que até os revoltosos do alto podiam ser lançados abaixo de tudo. Nas profundezas subterrâneas, onde a luz não encontra passagem, Cocabiel foi encerrado em prisões de trevas e fogo. Ali não havia estrelas para governar, nem horizonte para prometer fuga. Nem voz alguma para responder ao seu orgulho. O antigo anjo das estrelas ficou reduzido ao silêncio, acompanhado apenas pelo eco de sua própria queda e pelo ardor contínuo da sentença. Tempo nenhum trouxe consolo. Sem sol, sem firmamento e sem testemunhas, ele permaneceu acorrentado nas entranhas da terra, esperando o grande dia do julgamento final. Nesse dia, quando tudo oculto vier à luz, sua condenação será selada por toda a eternidade. E o nome que antes parecia tocar o céu servirá apenas como lembrança de que até o esplendor, quando desobediente, pode terminar nos abismos. Seu like e seu comentário impulsionam o vídeo. Seu compartilhamento faz a comunidade crescer. E sua inscrição garante que você não perca nada. Obrigado por tudo.